Boa noite. A gente parou quando terminou a história do Elial, no Hara Carmelo, com os profetas do Baal. Naquele momento, o povo gritou Hashem o Elohim, e aparentemente o problema se resolveu, o povo fez chuva. Mas como eu já adiantei, quando a gente acredita em Hashem baseado num milagre, então aquela fé é um pouco fraca. Então, passa o tempo, a gente esquece o milagre e volta à rotina. Então, a primeira coisa, obrigado, aceito, sim. A primeira, tanto faz. É, a primeira coisa, então, que Eliel fez foi eliminar todos os profetas do Baal. Mas é muito fácil a gente voltar, obrigado, àquilo que a gente já está acostumado há muitos anos. Bora, já foi embora. Amém. Então, a gente vai ver hoje que ainda Eliel vai ter que ter mais trabalho a fazer. Então, antes disso, o rei Ahav, aparentemente, ele se convenceu pelo Eliel. Mas como a gente já viu desde o início da história, Ahav não era tão malvado. Quem era malvada era a sua esposa Izebel. Ela era de veia proveniente de um outro povo idólatra. E ela que fez a cabeça do Ahav para pecar desde o início. E ela que perseguia os profetas. E quando o Ahav chega em casa, você pode imaginar, ele chega em casa, olha só, escutei um shiur hoje na sinagoga. Hoje foi um shiur. Um Fabrengen mexeu comigo. Quem foi esse cara que fez esse Fabrengen? Esse aí eu vou. Me dá o nome dele. Me dá o nome dele. Então, ele volta todo feliz. Elial trouxe fogo, vai trazer chuva, certo? Tá tudo maravilhoso. Mas ela não ficou impressionada. Ela é acho que é a personificação do Amalek. Então, ela ficou preocupada com a posição dela, porque se os profetas do Baal foram perseguidos e ela era a comandante mor, ainda ela era aquela que perseguia os profetas verdadeiros, então ela entendeu que a vida dela estaria em perigo. Então ela, para se garantir, ela virou e falou: eu vou acabar com esse Elial. Eu vou provar para todo mundo, não só que eu vou, lo além, acabar com ele, mas eu vou fazer de tal forma que eu consiga ainda reverter a história para trazer de volta as pessoas para fazerem idolatria. Ela não se deu por vencida. Obrigado. Por que que o Elial, em vez de, quer dizer, ele acabou com os profetas de Baal? Podia acabar com ela também. Talvez estava na agenda, Ah, mas estava na agenda. os caminhos de talvez. Não, ela não estava lá. Mas ela mandou, não mandou mais. Ela mandou mandou eles. Mandou eles. Pediram ajuda dela. É, que nem eu estava lendo outro dia que os chefes dos líderes muçulmanos radicais, Sim. eles falam que vai ter lá 72. É, Mas eles não têm tanta certeza a ponto deles mesmos não. quererem ir lá tão depressa. Então eles mandam os outros. Então, é, estranhamente, ao invés de mandar matar Elial, ela manda uma advertência para o Elial, falando que eu juro pelos deuses que amanhã você vai perder sua vida. E vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com os outros profetas do Baal. Então, a pergunta que surge é por que ela ameaçou e não fez direto? É. Às vezes, aquele que ameaça, está escrito que Hashem, quando ele avisou Makat Bechorot, ele lá logo no início ele fala para Moshe Rabbeinu, avisa o Paró que se você não mandar, eu vou matar teu primogênito. Aí o Rashi ele traz que normalmente a pessoa não mostra suas armas para o inimigo. Ele deixa guardado em segredo. Se precisar, eu tiro. Por quê? Ele tem medo do inimigo. Hashem não tem problema. Ele já de cara, ele mostra a arma, ele fala a última das consequências, a mais grave de todas, porque Paró não vai ter como se livrar dela. Então, estranhamente, a Iseva ela vai lá e adverte. Por que ela adverte? Se ela queria de fato matar ele, não deveria advertir. Então, às vezes, uma das explicações é que aquele cachorro que ele late, mas não morde.
que ele tem medo de morder. Então ele fica latindo. Ela talvez, naquele momento, naquela situação, achou que ela não poderia matar o Elial. Ou que ele escaparia, ou que ele, por talvez, sendo um profeta verdadeiro, ele ia estar protegido, ou que o marido dela não ia consentir. Então, ela preferiu dar esse aviso, ainda ela jurou em nome dos deuses, que não tem valor nenhum, mas essa é uma das possibilidades. A gente não sabe por que ela, de fato, ameaçou ao invés de fazer diretamente. Elial estava em perigo. Obviamente que Elial, sendo um anjo de Hashem, ele poderia recorrer às fórmulas milagrosas, mas ele, sendo um Yodi que vive aqui na Terra, ele tem que recorrer às formas naturais, é assim que normalmente os tzadikim se conduzem. Então, ele só perguntou para Hashem se é isso que ele deveria fazer. Assim como David Amelech fugiu, Elial Anavi perguntou para Hashem se ele deveria fugir, Hashem falou, sim, você deve fugir. Vida de tzadik não é fácil. Vou te proteger. O que acontece? Por que Hashem falou para ele fugir de novo? Então, a gente viu que no início lá, a primeira vez que ele precisou fugir, é porque o Eliyahu Navi era crítico ao povo judeu. Quem somos nós para dizer isso sobre Eliyahu Navi? Mas assim, aos olhos de Hashem, ele estava sendo um pouco crítico ao povo judeu, em defesa de Hashem. Lembra? Por isso que ele fez o decreto da chuva. E Hashem mandou ele para o Galut. Hashem fez com que ele dependesse do pão lá daquela viúva. E finalmente ele volta. E agora, quando ele volta, uma vez que o povo, como eu já falei, o povo começou de novo a fazer idolatria, Eliyahu Navi, de novo, começou com a crítica, o olhar crítico ao povo judeu. Ele matou os profetas do Baal, o povo. Mas o povo já sabia fazer sozinho. Não precisava do profeta do Baal para fazer idolatria. Eles fizeram chuva e continuaram com o Baal, então, passou algum tempo? Não sei quanto tempo passou, não parece que passou muito. Eles rapidamente voltaram às práticas idólatras, infelizmente. E aí, Eliyahu Navi, ele culpou os Yehudim. Agora, no final de Arvita, eu estava pensando, mas é tão diferente de Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu lutou pelo povo, Avraham Avinu lutou pelo povo. E aí eu me lembrei, algo muito importante que a gente já falou, que Pinchas é Eliyahu. Qual que era a característica de Pinchas? Pinchas era zeloso, certo? Foi aquele Bekanoet Kinati, foi tudo por Hashem, tanto é que Hashem deu para ele o presente de se tornar Cohen, e Cohen é homem de Hesed. Então não estou condenando a atitude dele, só estou dizendo que é muito diferente da de Moshe. Assim como a gente fala que Moshe é diferente de Aaron, Aaron fazia as pazes, mas Moshe ele sempre se fixava, focava na verdade absoluta dos fatos, então ele não conseguia fazer as pazes, então cada um tem uma característica diferente. Então Pinchas, pelo menos na atitude dele, foi bem diferente do que o próprio Moshe. Moshe falou para ele, ó, você que lembrou da Halachá, vai lá e faça sozinho. Ele foi lá com a lança, então ele foi zeloso. Então Pinchas sendo zeloso, então talvez, sendo a mesma alma, talvez era vinha de uma outra esfirá lá de cima, seja Gurá, não sei quem sou eu para falar quem é Elial, de onde ele vem. Especialmente porque Hashem presenteou ele com a Keuná, que é de Hesed, que é de bondade. Então, mas é só um ponto que veio na minha cabeça, que eu acho que talvez tenha a ver para a gente entender um pouquinho por que Elial tinha como que ele tinha esse olhar crítico ao povo judeu. E ele sendo um anjo, o anjo tem que obedecer a Hashem, né? Não pode fazer nada diferente. Ele não, ele fazia coisas. Não, primeiro que aqui ele estava, vamos chamar assim, personificado. Então, talvez limitado naquele momento por um corpo humano. Vamos falar isso de uma forma com muito cuidado, porque um tzadik, o corpo dele, se é que dá para dizer que limita ele de alguma forma. Mas naquele momento ele não era anjo. A gente chamava ele de anjo de Hashem, se tornou um anjo, foi anjo, mas naquele momento ele estava vivendo, ele nasceu de pai e mãe e veio aqui para esse mundo de forma natural naquele momento. Ele era um anjo que
Meio assim, quer dizer, eu não sei É, explicar também também. não sei. Não vou saber explicar também. É, Então, ele agora, ele decide fugir. Para onde ele vai fugir? Dessa vez ainda dentro de Eretz Israel, para o reinado de Yehudá. Lembrando que a gente tem aqui Malchei Israel, Malchei Yehudá. Então ele foge para Beersheba. Que ele foge juntamente com o Elisha, famoso aluno, ajudante dele. E mas ele deixa Elisha lá, mas ainda ele não sente que ele está seguro lá, então ele foge para o deserto. Elial está sem comer e sem beber, e de novo Hashem, de alguma maneira, está fazendo que ele sinta na pele, e ele começa a ter alguns pensamentos, vou usar uma linguagem muito inapropriada para um tzadik como Elial Hanavi, mas começa a entrar em depressão. Eu estou usando esse termo não para falar do Elial Hanavi, mas para a gente usar o que isso pode ensinar para a gente. Porque ele começa a se perguntar, o que eu consegui todos esses anos? Eu não consegui nada. Com tudo isso que eu fiz e lutei, e fiz lá no Monte Carmelo, e deixei todo mundo sem chuva, eu tentei ajudar o povo de Israel. No final das contas, não ajudou nada. Eles voltaram a fazer idolatria. Então, se não mudou nada, então o que eu estou fazendo? É melhor eu parar de me dedicar para o povo de Israel. Eu vou me dedicar para meus estudos, minha tefilá, minha conexão com Hashem, certo? Meu business. E você vai ver logo que Hashem tinha outros planos para Eliyahu Hanavi. Então, aqui já de cara, como eu falei, muito longe de nós entender o que é esses pensamentos na cabeça de um tzadik, mas pelo menos para aplicação para a nossa situação, que às vezes a gente não enxerga o impacto das nossas ações. E às vezes passa-se muito tempo, você foi lá, construiu toda uma coisa e de repente você acha que foi água abaixo, você acha que foi inútil, mas a Hashem tem outros planos para você. Você às vezes quer desistir, você quer desistir de continuar ajudando outras pessoas que você acha que não teve impacto, mas a Hashem tem outros planos. A Hashem tem uma missão, você tem que estar aberto e desperto e curioso sempre para saber o que Hashem quer de mim. E não chegar e se resignar e falar, bom, eu não consegui nada. Mas é só uma passagem aqui interessante e num momento difícil, assim por dizer, na vida de Elial. Ele agora, além de tudo, ele pessoalmente também estava sofrendo as consequências. Não só que ele não conseguiu com o povo de Israel, eu agora estou fugindo e ele estava com fome, estava sem comer. E aí ele continua caminhando, e aí tem a passagem que ele vê um arbusto, o nome desse arbusto é de retama em português, ele traz aqui o nome em hebraico, que é um arbusto de rotem, em hebraico, rotem é o nome desse arbusto, e ele tem uma característica especial, que ele pega fogo por muito tempo, e lá que ele então, ele deita lá para descansar à sombra desse arbusto. E ele vira e fala, chega, Hashem, por favor, acabe com minha vida. Olha aqui, palavras pesadas. Leva minha alma de volta. Eu não sou melhor que os meus antepassados mortos. Por que eu devo continuar a viver? De novo, o que a gente pode entender? As palavras de um grande sadi como Eliyahu Hanavi. Mas como eu falei, Hashem tinha planos diferentes para Eliyahu Hanavi. Ele se deita lá naquele arbusto, mas logo Hashem manda um anjo para acordar ele. Só lembrando, se ele fosse anjo, ele não precisaria estar comendo. Então, agora, naquele momento, ele estava vivendo como, assim por dizer, um ser humano limitado nas necessidades corpóreas. E ele fala, levanta-se e come. E aí ele encontra lá um bolo assado na brasa, uma massa, que ele traduz como bolo, e uma jarra de água perto da cabeça dele. Então, além do fato de que ele tinha agora algo para comer, essa comida era necessária, assim como está escrito que a Torá foi dada para aqueles que comeram o maná. Por eles terem comido o maná, eles tiveram o mérito de conseguir associar a Torá, interiorizar a Torá, porque para você conseguir receber a Torá, você tem que estar muito refinado. Então a Torá só foi dada por esses Yehudim daquela época que puderam
se refinar através de comer o man. Então, aqui, essa comida também veio com um propósito especial de refinar ainda mais esse tzadik, para ele chegar no nível que ele precisava chegar, que era agora, como Hashem queria, que ele ficasse mais como um defensor do povo judeu, e não como alguém que olhava com um olhar crítico ao povo judeu. E aí, Elial, ele come e bebe um pouquinho, o mínimo necessário, assim como um tzadik ele se conduz, e aí o anjo vira e fala para ele, eu quero que você coma mais, e você tem um longo caminho pela frente. Como eu falei, se fosse apenas comida para Elial, não seria suficiente, mas como aquela comida tinha um ingrediente especial celeste, então o anjo fala para ele comer mais. E aqui vem a passagem famosa, que Elial ele viaja por 40 dias até ele chegar no Har Sinai. Elial caminha por 40 dias para chegar no Har Sinai. O que lembra 40 dias? Moshe Rabbeinu. Por que Moshe Rabbeinu precisou ficar lá 40 dias? Para fazer o download da Torá, se o processador for de quantos gigas? Ele vai rapidinho. Né? Então, se em 40 dias Hashem conseguiu passar para ele toda a Torá que vai existir no futuro, então poderia se passar também em alguns milésimos. Por que você precisa ficar lá 40 dias? Para interiorizar. Boa. Alguma coisa nesse sentido, de interiorizar, de conseguir absorver a Torá. Ou seja, ele precisava se afastar do mundo físico por 40 dias, tá, como a Torá fala, meio anjo, meio ser humano, para ele conseguir trazer a Torá que está nos céus aqui para a terra. Então ele precisou desse 40 dias de elevação espiritual para ele conseguir pegar e trazer a Torá aqui para esse mundo. Sem comer nem beber, né? Também. Sem comer nem beber, como anjo, por isso. Então, esses 40 dias que demorou para chegar, assim como as viagens do povo, para chegar primeiro até o Monte Sinai, 50 dias até eles chegarem, e de lá, as 42 viagens, ao longo dos 40 anos, os 39 anos que eles ficaram a mais lá no deserto, para poder se preparar e entrar em Eretz Israel. Então, esses 40 dias foram propositais para dar para ele as condições de cada dia ele subindo nos degraus, para ele chegar no momento de pico, de ápice, para conseguir receber uma nevoá, uma profecia muito importante, muito especial, e então por isso demorou esses 40 dias para ele chegar lá. Então era um caminho não apenas geográfico, mas era um caminho espiritual que ele tinha que percorrer. Onde ele iria? Até onde ele tinha que ir? Até o Har Sinai. Mas onde foi dada a Torá mesmo? Har Sinai? Ele já sabia? A gente não sabe onde é, mas a Hashem sabia e soube guiar ele. E ele não comeu nesses 40 dias? Eu estava com essa dúvida na cabeça, eu não sei. Hoje mandou ele comer bastante, senão que ele ia... Deixa eu ver, peraí. Esse número Pô, não, tá claro aqui. Não, ele fala, ele ganhou energia suficiente para os próximos 40 dias. Pô, esse certo? número 40 também tem algum significado aí. Muito. Eu já dei um shiur 40, há bastante tempo, que 40 dias, o dilúvio, 40 também. dias. Porque a formação de um vlad, a formação do feto, demora 40 dias. Então, qualquer transformação demora 40. O povo ficou 40 anos no deserto. A gente fala que estudar o Zohar é 40 anos. Por quê? Porque demora 40 anos para você conseguir associar, interiorizar o método de pensamento do seu mestre. E se você quiser trazer isso mais para trás, possivelmente esteja ligado com os 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah e Siah, que essa foi a transformação máxima do espírito para a matéria. Estão ligados com as 4 letras do nome de Hashem, Yud, Kei, Vav, Kei, etc. Então, qualquer transformação está ligada com o número 40. Esse shur eu tinha dado um tempo atrás, que é a ideia do Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur, que são 40 dias, os 40 dias de Slichot, etc. Então, está tudo ligado com o número 40, que é um momento de transformação. Então, é o que precisava acontecer. Os 400 homens do Esav também. Aí lá é 400. 10 vezes 40. 400 anos de escravidão. 400 tem um monte de... 210. 210. Não, 210 na prática, 400 na teoria. Mas só para trazer uma coisa bonita, que eu lembro que quando eu dei esse shiur, um shiur que eu havia escutado na época e me tocou bastante, que a proposta do rabino que ele estava fazendo a ideia de você fazer do Elul, na ideia da Tchuvá, é você
começar a praticar, mudar uma atitude tua, não quando chegar o Rosh Hashanah. Você já chega a partir de Rosh Chodesh Elul, toma uma boa decisão. E pratica ela por 40 dias. E aí você vai ver que esses 40 dias vão ser transformadores e Bezrat Hashem você vai conseguir manter isso para sempre. Essa foi a proposta dele. Eu lembro na época eu estava bem inspirado com isso. Tentei fazer algumas mudanças na minha vida. Não sei se todas se sustentaram ou não, mas é um número suficiente para que você já adapte uma nova rotina, novos comportamentos, assim por diante. Então eu lembro que realmente tinha me empolgado bastante. Esses são os 40 dias. Se você ainda quiser pegar mais um pouco e mais além, que está escrito que Perek Shirah 40 dias, etc. Boa. O Avram Avinu, quando ele foi confrontar Deus pela cidade de Sodom, então ele começou a negociar 50, 40, 30, etc. No final das contas, ele não conseguiu nada. Então, parece que foi um fracasso. Mas será que a tefilá do Tzadik foi à toa? Claro que não foi à toa. Não serviu para aquele momento, talvez. Mas uma das explicações muito bonitas é que Avram Avinu estava negociando outra coisa com Deus. Ele estava negociando quantos dias você precisa para chuvar, que é o que aquela cidade precisava fazer. 40 dias. Não, primeiro começou com 50. E os 50, eu esqueci qual que era o cálculo. Não sei se era de Rosh Chodesh Elul até dia 20, acho que até Shonarabá. O Shonarabá cai dia... Não, dia 20... e Shonarabá cai 20. O Xaná, 51. Lá, boa, 51. Então tem... eu sei contar contando a partir do Rosh Chodesh, do Aleph do Rosh Chodesh, que é isso, que contava o 30º dia do mês anterior, é o cálculo, 50 dias, Hashem dá. Aí, então ele fala, não lembro qual que é o cálculo exato, bom, 50 dias, aí Hashem falou, se tiver 50, tranquilo. Aí Avraham, ele viu que ele ganhou, não que ele perdeu. Na história consta que o quê? Não tem 50 tzadikim, então, tá, então eu perdi, não vou conseguir salvar. Hashem tá, 40. Mas o que ele estava negociando, na verdade, a gente sabe, mas avot siman ebanim, o que os avós eles faziam era um siman, uma força para que ia acontecer no futuro com os filhos. O fato que Abraão foi para o Egito, a Sara foi pega, nosso povo foi escravizado, depois a gente saiu com riqueza. Tudo isso aqui, tudo que aconteceu com eles era um protótipo do que queria se repetir depois. Então, 50 dias. Hashem falou, tudo bem. Abraão falou, opa, 50, estamos bem? Ótimo. 40. O que acontece? O seu Yudi, ele fez chuvá por 40. De Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur. Aí ele vai para 30. E aí não lembro qual que era o cálculo. Não acho que é só Rosh Chodesh. Talvez seja de Rosh Chodesh Elul até Rosh Hashanah. Tá bom? Aí ele fala para 20. Como que era os 20? Não lembro qual que era o 20. Aí ele fala, e se ele fizer 10? O que é 10? A série tem meio chuvá. Deus fala, tá feito. Tá certo? E Avraham Avinu, ele conseguiu garantir pra gente que se em 10 dias do ano você faz aquela chuva, não deixe para lá, né? Não deixa para a última hora. Mas se aconteceu, você acabou precisando... Mínimo. Ia fazer para um dia, só Yom Kippur. Tem gente que aplica essa. Um dia no ano vem e não volta mais. Mas o... Rabino Alprin, numa das histórias, falou que o melhor é começar em Av, porque é melhor fugir de um leão que correr atrás de uma virgem. Porque Av é leão, signo de leão, e Elul é signo de virgem. É melhor fugir do leão do que correr atrás de uma virgem. Av é leão. O mês de Av. Av é leão. Então, só para concluir, estamos ainda no mês de Elul, mas a palavra Av são as iniciais de Elul Ba. Elul está vindo. Então, já tem que começar em Av. Não, começa em Tammuz, porque Tammuz também são as iniciais de Zman Shuvah Memashmeshim Ubaim. As épocas de Shuvah estão para vir. Olha. Na verdade, você tem começado o Rosh Hashanah do ano passado. E todo dia, Adam e Dom Bechol Yom, a gente é julgado todos os dias. Voltando aqui, então, ele chega até o Har Sinai, e agora falamos do número 40 dias, etc. E o que Moshe Rabbeinu, qual é a revelação máxima que ele tem de Hashem ao longo de toda a sua vida? Moshe Rabbeinu?
Quando ele vê o tefilim, Ele pede para ver Hashem. Então a gente tem a famosa passagem, vai Avor Hashem al panav. Hashem passou na frente dele. Vai Ikra Hashem, Hashem, Kedrachum, etc. Aonde Moshe Rabbeinu estava naquele momento? Atrás de uma pedra, não era? uma Quem estava caverna. aqui à noite de Rosh Hashanah, a gente falou, estava dentro de uma caverna. E essa mesma caverna, a gente falou, é onde ficou, conforme um cabalista ele traz, que era onde ficou Rabbi Shimon Bar Yochai. E nessa mesma caverna é onde Eliyahu Hanavi, ele agora foi, onde ele ficou. Desde que quem estava aqui, a gente, Onde eu era? via, Onde era? no Har Sinai, ou ao lado, não sei se era lá, por lá. E aí, Eliyahu fica lá durante a noite para se preparar para uma visão que ele já tinha entendido, Hashem já tinha falado que ele ia ter. E no dia seguinte, Hashem pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Eliyahu? Você me mandou para cá. Ele mandou. Mas essa pergunta é uma pergunta retórica. É a pergunta, pensa bem, será que você está pronto? Será que aqui é o teu lugar? Você está no lugar aonde Moshe Rabbeinu, aquele que se sacrificou em defesa do povo. Eu te trouxe até aqui com um propósito. Quando foi que ele pediu para Hashem, 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 Kedrachum? Foi quando ele estava, logo antes disso, o povo tinha feito o bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu ele começa a suplicar e pedir para Hashem perdão. E de tanto que ele pediu, ele conseguiu amolecer tanto, assim por dizer, o coração de Hashem, que ele falou, opa, tá tão bom que eu vou aproveitar e vou pedir mais ainda. Eu vou pedir, eu quero ver Hashem. Ou seja, ele foi tão bom advogado que ele conseguiu fazer o juiz estar melhor do que nunca. Favorecer mais do que nunca. Então, o que você está fazendo aqui, Eliel? Você está pronto realmente? Não entendi. O Eliyahu Navi foi para aquela caverna ou foi para o Har Sinai? Aquela caverna ficava no Har Sinai. Har Sinai. Eu não sei se era literalmente em cima, ou se, não lembro. Honestamente, não lembro entendi. se era, mas era lá. Eu acho que no próprio Har Sinai. Tem que ser no próprio Har Sinai. Lá que a Hashem falou para ele. Moshe estava lá. Tá certo, tá certo. Então tá certo. Ok. Então, no próprio Har Sinai. Então, Elial, Hashem esperava que Elial abaixasse a cabeça e falasse, sinto muito. Eu talvez fui do rígido demais. Mas, pelo jeito, Elial, ele fala, eu estou aqui porque eu estou sendo caçado como um animal por ter matado os profetas do Baal e a quem os judeus são atraídos. Que Hilo da Hashem. Me dói ver como os judeus também pararam de fazer o Brit Milá. E aqui vem a famosa passagem que ele criticou os Yehudim, e a gente saiu no lucro, que Hashem vira e fala para ele, você acha que eles não fazem Brit Milá? De fato, alguns não estavam fazendo porque a Isabel tinha proibido. Mas a grande maioria estava fazendo. Mas Eliyahu Navi, de alguma maneira, com o olhar dele, estava sendo um olhar mais crítico, rigoroso. Então Hashem falou, então você vai ver como que eles fazem Brit Milá. Até hoje, a gente tem a presença dele em todos os Brit Milá. Mas essa pergunta lembra bastante aquela famosa história, acho que todo mundo deve conhecer, que o Alter Rebbe contava na prisão. Ele foi visitado por um ministro, e o ministro pergunta para ele aquela passagem do Ayeka, por que Adam Arishon? Por que Hashem pergunta para Adam Arishon onde você está? E aí o Alter Rebbe falou para ele que cada ser humano, ele deve se perguntar na sua vida, aonde você está? E aí o Alter Rebbe falou para ele a idade dele naquele momento, a situação que ele estava na vida dele, descreveu literalmente onde o homem estava. E ele ficou muito impressionado com a ideia de que, sim, todo dia a gente tem que se perguntar, Ayeka, que é o que Hashem, em outras palavras, está perguntando aqui para ele ao Navi, onde você está? Lá no Adam Arishon, eu não estou, entre aspas, não estou te encontrando, onde você está? Aqui ele está perguntando, Elial, olha bem onde você está. Você está sabendo onde você está? Então, uma pergunta parecida, talvez, uma é você olhar, tentar olhar em volta, o que eu estou fazendo aqui, que missão que eu tenho, olhar não só para onde eu estou na minha vida, mas o que eu estou fazendo com ela, o que eu estou atingindo outras pessoas, que era o que Elial agora, naquele momento, parecia estar se retraindo, falando, não, para que eu vivo, não precisam de mim, eu vou voltar para o Shammai, e pronto. E Hashem fala, olha onde você está no lugar de Moshe Rabbeinu, e a tua missão é ser como, de alguma maneira, Moshe Rabbeinu, e estar lá para o povo, e lutar pelo povo. Só concluir com uma passagem que justo hoje, Bashgacha Pratit,
eu recebo todos os dias um vídeo do Jam, um vídeo do Rebbe, de 1 minuto, 2 minutos. Recebo pelo WhatsApp, vale a pena, quem quiser. Posso depois passar o link. Foi o Rabino Malovani que me recomendou. E justamente o título, eu vi, pelo título eu já vi que tinha a ver com o tema de hoje que a gente estudou. Que aparece no Rebbe um mestre racídico, o Rebbe de Biale. Ele diz que não seja o atual, já era um senhor naquela época. E ele fala para o Rebbe é, por que está tão difícil a Parnassá para os Yehudim. Já naquela época, né? Se alguém está reclamando... Não, o Rebbe de Lubavitch, o vídeo, tem o vídeo. Por que a Parnassá está tão difícil? E ainda ele vira e dá uma sugestão, ele fala, talvez porque as pessoas não estão tendo a intenção suficiente, a concentração na hora de falar o Pasuk, Poteach et yadecha, umasbia lechol chai ratzon, no Ashrei, que você tem que ter Kavaná, que Hashem ele sustenta todas as criaturas, e isso é a hora de você pedir para Nassá. O Rebbe fala, você não tem que ser advogado de Deus. É verdade, a gente sempre tem que falar, procurar méritos para Deus, mas quando chega na Parnassá dos Yehudim, você tem que pedir para Deus e você tem que até exigir de Deus. Essa é a frase que o Rebbe falou. Então, ou seja, você não precisa tentar achar defeito nos Yehudim, e por isso, talvez é por A, por B que está faltando. A gente tem que pedir para Hashem, exigir de Hashem que ele traga a Geulah. Então, isso trazendo para a situação atual de Israel, é muito fácil a gente querer apontar dedos, olha o que está acontecendo e por que está acontecendo. Olha que a gente não tem que apontar dedos, a gente tem que pedir para Hashem, exigir de Hashem que traga a Geulah, que seja hoje ainda. Amém. Mas hoje, no Brasil, a coletividade